Nosso tema de hoje, nosso primeiro tema que inaugura a histologia 2 do nosso curso, é sistema cardiovascular. Aqui a gente vai tratar de todas as estruturas envolvendo o sistema cardiovascular, iniciando pelo coração, todas as suas capas, todos os seus componentes, os seus tipos de célula diferente, até os vasos sanguíneos, né? Os vasos, depois a gente vai aprender os vasos de forma geral e depois a gente vai dividi-los nas subdivisões entre artérias, veias, arteríolas, vênulas, capilares e posteriormente os vasos atípicos. E o que tem de peculiar em cada um deles que vão ajudar aí vocês a conseguir discriminar um vaso do outro, né? Conseguir, tanto na prática quanto na teoria, conseguirem diferenciar um vaso do outro, né? Seja essa divisão dentro das artérias ou essa subdivisão dentro das veias, ou divisão mesmo entre artéria e veia, certo? Então aqui a gente vai aprender literalmente tudo sobre cardiovascular, ok? Então vamos lá. Sistema cardiovascular, ele é formado basicamente de forma geral pelo coração e todos os seus componentes, suas capas, seus tipos diferentes de célula, tá? E aqui a gente vai sempre vincular a função do órgão, a função da estrutura, para que vocês tenham que memorizar praticamente nada, tá? Então aqui eu sempre vou vincular o termo, o nome daquela estrutura, à função dela, ou as características da estrutura, à função dela, justamente para que vocês não precisem decorar nada, tá? Eu digo que a histologia 2 a gente aprende mesmo 97%. 2 a 3% talvez a gente tenha que decorar alguns nomezinhos aí, porque são nomes de autores, por exemplo. Mas a histologia 2, ela é mais extensa que a 1, porém ela é muito associativa, tá? Ela é muito intuitiva. Então a gente aprendendo a função, eu digo que a minha aula é uma aula de histofisiologia, tá? Para quê? Justamente para que vocês aprendam a função, e a função de tal estrutura ajuda vocês a gravarem ali todas as características sem ter que ficar decorando, beleza? Então, ó, coração, todas as suas capas, seus componentes, suas células, as artérias e veias, tá? Dentro das artérias, nós vamos lá ter as artérias, arteríolas e os capilares, e depois, posteriormente, os vasos venosos, né? Vênulas, veias e, por fim, os vasos atípicos. São vasos que têm aí uma característica muito diferente dos outros e estão localizados em determinadas regiões do corpo, beleza? Vamos começar pelo coração. O coração é a bomba, né? O coração é o principal órgão aí, basicamente, do sistema cardiovascular, porque ele é a bomba que ejeta o sangue para todo o resto, né? Vamos pensar que ele é uma bomba como se fosse uma bomba mecânica mesmo. Ele vai se contrair de maneira difusa e vai ejetar esse sangue. Então a gente já pode pressupor aqui que existem diferenças de pressões, né? Quando o coração está dilatado na sua diástole, né? Quando ele está enchendo de sangue, né? Ele tem uma pressão ali de 80 milímetros de mercúrio, e quando ele se contrai, a pressão aumenta, concorda? Então ele vai para uma pressão de 120 milímetros de mercúrio. Ah, mas 80, 120, o que é isso? É basicamente a nossa pressão 12 por 8, né? Quando a gente vai medir a pressão ali 12 por 8, significa que 12 é 120 milímetros de mercúrio. Corresponde à pressão interna que o coração produz durante a sua contração para ejetar o sangue. E o 8 do 12 por 8, né? Significa 80 milímetros de mercúrio, tá? Esse 80 milímetros de mercúrio é a pressão a pressão que existe dentro da câmara dele quando ele está se enchendo. Ele já ejetou o sangue, agora ele está se enchendo. A pressão lá dentro é de 80 milímetros de mercúrio, beleza? Então vamos sempre vincular aqui com a função, beleza? Para que vocês precisem cada vez menos decorar as coisas, certo? Então vamos lá. O coração, a gente sabe que ele é um órgão muscular em maior parte, né? E ele está revestido aqui, ó, por um pericárdio. Mas vamos lá. Pericárdio, é pericárdio ou epicárdio? Vamos lá, pessoal. O coração, ele tem uma capa externa, uma bolsa externa que nós chamamos de pericárdio, certo? Pericárdio. Esse pericárdio, ele é dividido em dois, tá? Nós temos o pericárdio mais externo, que também
eu posso chamá-lo simplesmente de pericárdio parietal, ok? E também o pericárdio que é aderido ao coração, certo? Então, ó, como se fosse, por exemplo, é como se eu pegasse uma bexiga e eu enfiasse a minha mão dentro da bexiga cheia, tá? Parte da bexiga vai aderir à minha mão, parte da bexiga vai ficar fora da minha mão, né? Vamos supor, você pega uma bexiga que está cheia e eu enfio meu punho dentro dela assim gradualmente. Parte da bexiga vai abraçar a minha mão, parte dela vai ficar na região mais periférica. Então é como se esses dois fossem os dois tipos de pericárdio. O pericárdio visceral, visceral por quê? É como se o coração fosse uma víscera, tá? De forma geral, nós chamamos os órgãos internos de vísceras, ok? Não só os intestinos, tá? Então vamos lá. É como se o coração fosse uma víscera e o pericárdio visceral, ele é o primeiro que está abraçando, que está em contato, né? Ó. Então o pericárdio visceral vai ser esta capinha que está abraçando, contato direto, aderido ao coração, certo? E o pericárdio parietal, como o próprio nome já diz, né? Lembrando de vincular ao termo, parietal está na parte mais periférica, né? Então o pericárdio parietal é esse mais externo aqui, tá? Vamos dar uma olhadinha mais a fundo agora? E aqui a gente tem, né, de forma geral, o miocárdio e o endocárdio. O que mais importa pra gente aqui, pessoal? Importa o seguinte, essas três primeiras capas aqui, tá? O pericárdio parietal, que tem um outro nome também, tá? Nós chamamos ele de epicárdio, tá bom? Por que epicárdio? Porque ele está na parte mais externa do coração, né? No ápice, ápice, lembra sempre assim, tá? Epicárdio, ápice, a parte mais externa do coração, ok? A segunda capa vai ser o miocárdio e a terceira capa vai ser o endocárdio, tá? Agora vamos olhar um pouquinho mais minuciosamente para essas três capas, né? Ó, aqui, novamente, nessa ilustração, o pericárdio visceral ou epicárdio, tá? Que é a mesma coisa, são sinônimos, lembrar disso, ok? O miocárdio e o endocárdio. Agora vamos dar uma aprofundadinha maior neles, né? Vamos lá, pessoal, o que eu consigo já olhar aqui nessa imagem e ter uma ideia do que seja? Vamos lá. Eu olhei para esta imagem aqui e eu não sei o que é. Só que eu vejo uma parte mais externa ali, ó, e um tecido mais clarinho, né? Esse tecido mais clarinho, pessoal, é tecido adiposo, tá? Ok, então vamos lá. Eu sei que a parte mais externa do coração é o nosso epicárdio, ou também chamado de pericárdio visceral, ok? Mas o epicárdio é o termo mais utilizado, certo? Então, o nosso epicárdio, eu já consigo pressupor que ele tem um tecido aqui um pouco mais gorduroso, né? Ó, é um tecido adiposo, né? Gordura. Então, o epicárdio, ele é a parte mais externa do coração e ele tem gordura em maior, assim como seu maior componente, tá? O que eu posso pressupor aqui? O epicárdio, ele vai ter uma capinha de epitélio plano simples na sua periferia. Como chama essa capinha? Mesotélio, tá? Mesotélio. O que é o mesotélio? Pessoal, o mesotélio é um epitélio plano simples que reveste todas as vísceras por fora. Mas todas, sim, todas as vísceras por fora, tá? Praticamente todas. Vou dizer todas aqui pra gente ficar um pouquinho mais generalista, ok? É claro que vai ter uma exceçãozinha ou outra, mas vamos de forma geral. O que é o mesotélio? Mesotélio é um epitélio plano simples que reveste todas as vísceras, ok? E o coração não é diferente, tá? Vamos lá. O mesotélio, ele reveste o intestino por fora, ele vai revestir o pulmão por fora, né? Porque as pleuras do pulmão são também mesotélio, certo? Então ele vai revestir todas as vísceras pela parte de fora, ok? Mesotélio, então, é um epitélio plano simples que reveste as vísceras por fora, basicamente isso, ok? Então, um epitélio plano simples que reveste todas as vísceras pela parte de fora. Epicárdio, então, é basicamente mesotélio e tecido adiposo, né? Segunda parte, pessoal, miocárdio. Muito fácil, né? Vamos olhar para o termo novamente, ó, sempre olhando para o termo, tá? Miocárdio, mio, músculo, cardio, músculo cardíaco, né? Músculo, cardio, coração. Então, músculo do coração, músculo cardíaco, ok? Miocárdio. Aqui, pessoal, a gente sabe que em maior parte nós temos o quê?
tecido muscular estriado cardíaco, tá? Essa parte é muito mais simples, não tem tantos componentes diferentes, ok? E o endocárdio, vamos olhar para o termo novamente? Endo dentro, né? Ó, endo dentro, cardio, músculo do coração. Então, a porção interna do músculo cardíaco, né? Essa porção aqui, pessoal, nosso endocárdio, é esta capa bem fininha aqui, ó, tá? Quase imperceptível, é uma capinha bem fininha. Esse é o nosso endocárdio, ok? O endocárdio, pessoal, ele é, de forma geral, formado por endotélio. O que é o endotélio? Endotélio é um epitélio plano simples que reveste todas as regiões onde passa sangue, tá? Então, todas as regiões do meu corpo, todas onde passa sangue por aquela região, onde tem contato direto com sangue, vai ser revestida por endotélio. Endotélio, lembra que assim, ó, endotélio é o nome dele, tá? É a identidade dele. No RG desse epitélio está escrito endotélio. Mas o que ele é, afinal? Ele é um epitélio plano simples também. Ah, Ricardo, mas ele é semelhante então àquele outro lá de fora? Sim, tá? A diferença é que eles têm identidades diferentes, nomes diferentes e localização diferente. O mesotélio também é um epitélio plano simples? Sim, só que ele reveste as vísceras por fora, né? Reveste o coração por fora, reveste os intestinos, o estômago por fora, reveste o pulmão por fora, certo? O mesotélio. O endotélio, olha o próprio termo, né? Endo dentro. Então, o endotélio é um epitélio plano simples também, porém que reveste regiões que passam sangue, regiões que têm contato direto com sangue, beleza? E aqui, pessoal, uma válvula cardíaca, né? Ó, que a gente já vai ver mais pra frente também, ok? Aqui mais uma imagem, né? Ó, como já comentei com vocês, isso aqui cai bastante em prova prática, né, pessoal? Lembrar que tecido adiposo só tem fora do coração, tá, pessoal? Vamos lá, de forma mais vulgar um pouco. Gordura só tem fora do coração. Gordura só tem fora do coração. Não tem gordura dentro do coração, beleza? Então, se eu sei que gordura só tem fora do coração, se cair uma imagem dessa daqui numa prova prática para mim, eu sei que esta região aqui só pode ser o meu, vamos lá, ápice, tá no ápice, epicárdio, beleza? Então, esse aqui é o meu epicárdio. Qual que era o segundo nome do epicárdio, né? O sinônimo, pericárdio visceral, beleza? Mas epicárdio é o mais importante, certo? Ó, olhei tecido adiposo numa lâmina de coração, opa, epicárdio. Só tem gordura fora do coração, certo? Segunda porção, muito tranquila, né? Muito fácil. Porção mais robusta ali, mais espessa do coração, o próprio miocárdio. E por fim, aquela capinha bem fininha que reveste as câmaras por dentro, né? O nosso endocárdio, certo? Beleza? Ah, mas Ricardo, endocárdio ou endotélio? Endocárdio é toda a capa. Endotélio é uma só capinha do endocárdio, ok? Aqui, pessoal, a gente consegue ver uma válvula, né? Ó, esse aqui é um músculo papilar, né? E aqui uma válvula cardíaca, certo? Aqui nós vemos uma artéria coronária, uma veia coronária, certo? Alguns capilares, ó, né? Algumas vênulas, provavelmente, certo? Algumas arteríolas aqui, mais pra frente a gente vai especificar cada uma delas, tá? Só lembrando, então, dando uma adiantada aqui numa informação para vocês, que o epicárdio, né, ó, é a parte mais externa do coração. E quando eu olho para o coração, vamos olhar para o coração novamente, ó. Olhei para o coração de fora, né? Tô olhando aqui de fora para o coração, certo? O que eu consigo ver aqui, ó? Olhei, olha só. O que é esse tecido amarelo? Tecido adiposo, né? E aqui que eu vejo mais? Os vasos coronários. Então, o que eu posso pressupor? Olha só os vasos penetrando no tecido adiposo. Aonde, em qual capa do coração estão presentes os vasos coronários? Artéria coronária, veia coronária, seno coronário. Qual? Alguém saberia me dizer? Qual capa do coração a gente tem ali presente os vasos coronários? Alguém arrisca aí? Muito tranquilo. Epicárdio. Epicárdio, exatamente, né? Então, ó, olhei pro coração, pessoal. Putz, mas eu não lembro, agora tá na prova, meu Deus, deu branco. O que eu vou pensar? Deixa eu olhar pro coração. Aquela imagem da capa do néter, né? Que provavelmente essa imagem aqui tem muito semelhante. Deixa eu olhar, o que eu vejo ali na parte externa do coração? Opa, vejo uma gordurinha ali, tecido adiposo. O que mais?
Consigo ver os vasos sanguíneos, os vasos coronários? Sim. Opa, tá ali penetrando na gordura. Então a gordura está no epicárdio. Portanto, os vasos coronários também, tá? Se cair para vocês uma pergunta dessa, por exemplo, na prova, né? Se em qual capa está presente aí, estão presentes os vasos coronários? Com certeza no epicárdio, beleza? Ó, aqui é uma prova disso, ok? Pessoal, vamos lá. Agora vamos olhar um pouquinho mais de forma detalhada, tá? Para cada capa. Elas não são tão simples assim. Não vou chegar só a apresentar para vocês. Ah, essa aqui é gordura, essa é músculo e essa é endotélio. A gente vai agora sempre do mais generalista para o mais aprofundado. Vai ser sempre assim, ok? Eu vou aqui explicar de maneira bem superficial no começo e a gente gradualmente vai aprofundando ali nos outros conteúdos, ok? Então vamos lá. Epicárdio, né? Epicárdio, ou também chamado de pericárdio visceral, né? Ó, capa visceral do pericárdio, certo? Eu vou reformular esse nome aqui para vocês. Conhecida como pericárdio visceral. Vocês vão perceber, pessoal, que ao longo do nosso curso, às vezes eu vou dando uma melhorada nos slides durante a aula, porque eu encontrei aqui uma oportunidade de melhorar a informação, eu vou parar e já fazer, porque depois eu não me lembro de fazer isso, né? Então aqui devagarzinho a gente vai sempre melhorando ali as informações, a entrega do conteúdo, beleza? Então, ó, epicárdio ou pericárdio visceral, né? Esta primeira capa aqui, ok? Vamos lá. O epicárdio, perdão, né? Ou pericárdio visceral, ele é composto de 3 capas, tá? 3 capas compõem o nosso epicárdio, porção mais externa do coração, certo? Quais são essas capas, pessoal? Ó, eu já consigo ver aqui que tem bastante tecido adiposo, tem os vasos sanguíneos, né? Os vasos coronários, certo? E tem também algumas outras estruturas aqui, ó, né? Vamos explorar bem ele agora? Vamos lá. Pessoal, é bem tranquilo essa parte, tá? É muito intuitiva de acordo com os termos, ok? Então vamos lá. Eu vou olhar o epicárdio. Eu disse para vocês que existe um epitélio que reveste todas as vísceras por fora. Era o mesotélio, né? O que era o mesotélio? Um epitélio plano simples que reveste as vísceras por fora. Simples assim, tá? Agora olha os termos, vamos lá. Abaixo do mesotélio, eu tenho uma outra capa. Essa capa ela está subterrânea, olha o termo, subterrânea ao mesotélio. Ela está no subsolo do mesotélio. Como que eu chamo essa capa então? Submesotélio, tá? Ou capa submesotelial, ok? Submesotelial. Certo? Então, ó, mesotélio, nosso epitélio plano simples, abaixo dele, né, no subsolo do mesotélio, capa submesotelial. Muito tranquilo, o termo já direciona a gente, ok? A terceira capa, pessoal, a gente não está falando de epicárdio. A capa mais subterrânea, a capa mais no subsolo do epicárdio, qual que é o nome dela? Subepicárdica, tá? E ela sim, ó, tem um componente maior de tecido adiposo, ela é a mais espessa do epicárdio, ok? Então vamos lá, mesotélio, um epitélio plano simples, abaixo dele, submesotélio, tá? O que temos aqui no submesotélio, pessoal? Vamos por uma certa lógica? O que eu tenho abaixo de todo o epitélio praticamente? Tá? O epitélio eu sei que ele é avascular, né? Então não chega vasos sanguíneos no epitélio, ele não tem seus próprios vasos sanguíneos. Porém, esse epitélio ele tem que ser nutrido de oxigênio, nutrientes que chegam do sangue, certo? Por isso, abaixo de todo o epitélio, né, nós temos tecido conjuntivo laxo. Isso a gente já sabe, né, desde a histologia 1, certo? Então, abaixo de todo o epitélio, tecido conjuntivo laxo. O que eu vou ter, pessoal, aqui na capa submesotelial? Eu já sei que eu vou ter o quê? Tecido conjuntivo laxo. Por quê? Porque está abaixo do epitélio, concorda? Então, eu tenho um epitélio, abaixo a capa submesotelial, né? Eu tenho o quê? Tecido conjuntivo laxo, só que eu tenho também algumas fibras densas de colágeno. Se eu tenho algumas fibras densas de colágeno, eu posso dizer que aqui na capa submesotelial eu tenho uma mescla, uma mistura de tecido conjuntivo laxo mais tecido conjuntivo denso, irregular, ok?
tecido conjuntivo denso e irregular, certo? Beleza? Então, eu tenho uma mescla aqui no meu submesotélio. Qual que é o componente dele? Vamos lá, por lógica. Ele está abaixo do epitélio? Tá, então já sei que tecido conjuntivo laxo tem ali. O que mais? Ele tem algumas fibras densas de colágeno. Então, tecido conjuntivo laxo mais tecido conjuntivo denso. Irregular, certo? E aqui, pessoal, na terceira capa, né, ó, na capa mais subterrânea do epicárdio, que é a capa subepicárdica, é onde eu tenho a maior quantidade ali de estruturas, é a capa mais espessa. Eu tenho ali muito tecido adiposo e tenho também as estruturas que estão imersas nesse tecido adiposo, tá? Esse tecido adiposo aqui, pessoal, ele serve como reserva de energia, tá? E serve também para dar o quê? Sustentação para os vasos coronários, ok? Então, ó, sustentação para a artéria coronária, sustentação para nervos, sustentação para outros vasos como o vaso linfático, ok? Beleza? Então, a capa subepicárdica, ela é composta do quê? Em maior parte tecido adiposo, tá? Qual tipo de tecido adiposo? O tecido adiposo branco, tá? Aquele unilocular que a gente vê lá na histologia 1, ok? Beleza? Então, tecido adiposo é o maior componente. O que mais tem nessa capa? Se cai para vocês uma pergunta na prova assim, ó. Quais os componentes da capa subepicárdica? O que vocês devem colocar? Primeiro de tudo, o mais abundante, tecido adiposo, certo? Tecido adiposo branco, ou tecido adiposo unilocular, né? O que mais? Vasos sanguíneos, né? Posso colocar os vasos coronários, artéria coronária, veia coronária. O que mais? Nervos, tá? Nervos estão nessa região e vasos linfáticos. Todos esses são os componentes da nossa capa subepicárdica, ok? Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, não tem problema me interromper para fazer pergunta, tá? Aqui, pessoal, olha só, a gente olha demais com uma proximidade maior, né? As três capas, ó. Vamos confirmar tudo isso que eu falei agora? Primeira capa, mesotélio, um epitélio plano simples. Abaixo do epitélio, eu sei que tem tecido conjuntivo laxo. Então, a capa submesotelial, ela tem tanto tecido conjuntivo laxo quanto tecido conjuntivo denso. Beleza? Por quê? Porque tem várias fibras grossas de colágeno aqui, ó. Então, isso faz com que tenha uma mescla dos dois tecidos, certo? Terceira capa, subepicárdica, composta em maior parte por tecido adiposo, ok? Beleza? Então essas são as três capas do epicárdio. Agora a gente vai pro miocárdio, tá? O miocárdio, pessoal, parece que tem pouca coisa, mas tem uma quantidadezinha bacana de coisas ali interessantes, né? Tem muitas estruturas interessantes nessa região também, tá? Vamos lá então. Miocárdio, vamos pelo termo? Mio, músculo, cardio, coração. O músculo do coração, tá? Pessoal, o músculo do coração é a capa mais espessa, a capa mais robusta, mais grossa do coração, tá? Justamente ela é composta, né, de miocardiocitos, tá? Que estão ali misturados, né, com um pouco de fibroblastos, certo? Com células do tecido conjuntivo, ok? No caso, pessoal, ele é composto em maior parte por miocardiocitos justamente pela função, né? A gente tem que pensar na função dele. A função é a contração para a ejeção do sangue. E essa contração ela é muito forte, por isso ele é muito espesso, tem muitas células, tá? E tem essa função, então, de ejeção sanguínea aí no momento da sístole, né? Da contração do coração. Beleza. O que mais nós podemos ver aqui, pessoal? Além dos miocardiocitos, além dos fibroblastos, né? Certo? Dos miocardiocitos e dos fibroblastos, o que nós temos aqui? Antes disso, deixa eu conceituar um negócio para vocês. Por que tem miocardiocitos e fibroblastos? Justamente, pessoal, porque isso ajuda com que tanto capilares sanguíneos cheguem até os miocardiocitos para irrigá-los, tá? Para levar ali nutrientes e também levar oxigênio, tá? Bem como retirar CO2 dessas células, né? Então, esses fibroblastos estão mesclados aqui dentro justamente para ajudar esses capilares sanguíneos a chegarem lá dentro. O que mais? Ajudar essas células a deslizar entre si no momento da contração, tá? Beleza? Então, essas são as duas principais células aqui do miocárdio, certo? O que mais, pessoal? Aqui nós temos outras células especializadas.
nós temos as células musculares chamadas... células musculares são especializadas não na contração, e sim na condução elétrica, beleza? Então aqui eu vou ter células especializadas na condução elétrica do coração, certo? O que mais? Eu tenho também, pessoal, em algumas regiões, tecido conjuntivo denso e irregular, é o que nós chamamos de esqueleto fibroso. Vamos confirmar cada uma dessa informação agora? Vamos lá. Primeiro de tudo, né? Os fibroblastos e miocardiocitos, né? Ó, a maioria dessas células aqui, pessoal, são miocardiocitos. Qual que é a diferença dela, então? Lá, histologia 1, então, agora, né? Eu lembro que a diferença do miocardiocito, ou seja, do músculo cardíaco para os outros músculos, é que ele tinha um núcleo central arredondado, né? Um núcleo circular central. Que mais? A célula, ela era ramificada, tá vendo? Ela tinha algumas ramificações, certo? Mas aí vocês podem me perguntar, mas Ricardo, tem algumas células aqui, ó, que estão com os núcleos achatados, né? Isso refuta a ideia de que elas têm um núcleo arredondado, né? Que células são essas, então? Justamente são os fibroblastos, pessoal, tá? Então aqui, ó, células do músculo estriado cardíaco com seus núcleos bem arredondados, né, ó, são os miocardiocitos, ok. Só que entre um miocardiocito e outro, eu vou ter alguns fibroblastos ali. Lembra que eu falei? Eles permitem a chegada de capilar sanguíneo, eles permitem o deslizamento de um miocardiocito sobre outro, beleza? Então, essas células com núcleo achatado são justamente os fibroblastos, certo? Beleza, então vimos dois tipos de células, né? Pessoal, aqui, ó, nós temos mais uma imagem onde a gente consegue claramente classificar essa lâmina, né, como um músculo estriado cardíaco. Por quê? Primeiro, o núcleo arredondado no centro. Outra coisa, as estrias, né, o que faz ser um músculo estriado, certo? O outro, pessoal, a informação mais importante de uma lâmina de músculo cardíaco é justamente os discos intercalares, tá? Ó, todos esses aqui são os discos intercalares, que são uniões entre as células, né, que delimita, na verdade, o território de uma célula para outra, certo? Esta célula aqui, por exemplo, ó, vai ter um disco intercalar aqui, delimitando o seu território, e outro disco intercalar aqui, delimitando o seu território do outro lado, ok? Então, essa é a estrutura visual mais importante do músculo cardíaco para vocês utilizarem numa prova prática, beleza? Aqui, pessoal, ó, o esqueleto fibroso. O que é esqueleto, pessoal? Esqueleto não é algo que dá sustentação pra gente? Esqueleto não é aquilo que dá, que assim, mantém o formato do corpo, mantém mantém a sua estrutura estática, né? Mantém a sua estrutura íntegra, dá justamente sustentação, sustenta a estrutura na sua forma com que ela deve se manter, ok? Então, nesse caso, o esqueleto do coração também faz isso, tá? Mantém a estrutura dele. Mas qual a função dele, pessoal? Além de manter ali, entre aspas, o formato do coração, pessoal, o esqueleto fibroso ele tem uma função muito importante em dar suporte para as válvulas cardíacas, ok? Então, ó, suporte para as válvulas, para a tricúspide, certo? Suporte para a mitral, ok? Suporte para a aorta, suporte para a artéria pulmonar, certo? Então, todo esse esqueleto fibroso, que ele é composto de tecido conjuntivo denso e irregular, ele dá suporte, sustentação para as válvulas sanguíneas, para as válvulas cardíacas, perdão, tá? Então, sustentação para as válvulas cardíacas, certo? Pessoal, então esse aqui é o nosso miocárdio, ok? Beleza? Como comentei com vocês, pessoal... tá, ok. O nosso miocárdio, ele então tem todas essas estruturas, né? Tem ali as fibras de Purkinje, que é o sistema cardionector, né? É o sistema de condução elétrica, certo? O que é esse sistema de condução elétrica? Se eu pergunto para vocês assim, ó, qual célula transmite impulso nervoso? Automaticamente vocês vão me falar neurônio, né? Neurônio é o que transmite impulso nervoso. Só que aqui
O que transmite principalmente o impulso nervoso do coração, o que faz com que o potencial de ação faça ele contrair, pessoal, é justamente as células cardíacas, tá? Os miocardiocitos. Só que, pera lá, eles não têm a função de contração? As células do sistema de condução elétrica do coração também são músculo cardíaco. Qual que é a diferença? A diferença é que as células do sistema cardionector, né, que é justamente este sistema aqui, deixa eu ver se eu coloquei alguma imagem. Fibroso. Depois eu mostro para vocês uma imagem, pessoal. Tá? O sistema cardionector, né, sistema de condução elétrica, ele é formado justamente por células do músculo estriado cardíaco, só que especializadas na condução elétrica e não na contração, tá? Então, se perguntar para vocês, quais células compõem o nodo sinusal? Quais células compõem o nodo aurículo-ventricular? Quais células compõem as fibras de Purkinje? Quais células compõem o feixe de His? Todas essas estruturas de condução elétrica são músculo estriado cardíaco, são miocardiocitos. Só que são miocardiocitos especializados na condução elétrica e não na contração, ok? Simples assim, beleza? Por fim, pessoal, nós vemos aqui o nosso endocárdio, né? O endocárdio, dentro, então porção mais interna do coração, certo? O endocárdio ele é dividido em 4 capas, pessoal, tá? Também muito tranquilo da gente aprendê-las de acordo com os seus termos, ok? Vamos lá. Vamos por lógica, né? Sem ter que decorar. Endocárdio, a parte interna do coração, tem contato direto com o sangue? Tem. Se tem contato direto com o sangue, eu já sei que ali tem endotélio, aquele epitélio plano simples que reveste regiões onde passa sangue, ok? Então já pressupomos aqui, por lógica, que a parte interna do endocárdio é revestida por endotélio, né? Que é o epitélio plano simples, ó, que reveste regiões em contato com o sangue, ok? Vamos de novo por lógica, vamos por termos, né? Ó. Eu sei que o endotélio é um epitélio, certo? É um epitélio. Abaixo de todo epitélio, que tipo de tecido eu tinha mesmo? Tecido conjuntivo laxo, né? Abaixo de todo epitélio, tecido conjuntivo laxo, justamente para nutrir o epitélio, ok? E como que eu vou dar um nome para a estrutura que está abaixo do endotélio? Ela está no subsolo do endotélio, ela está subterrânea ao endotélio. Eu vou dar o nome então de subendotélio, ok? Então, endotélio, abaixo dele, subendotélio, ou também chamado de capa subendotelial, ok? Endotélio é subendotélio ou capa subendotelial, certo? De acordo com a localização, já conseguimos aqui chegar no nome da estrutura, certo? Nessa capa subendotelial, pessoal, não está abaixo do epitélio? Então, tecido conjuntivo laxo, ok? Terceira capa, capa mioelástica. Miomúsculo, vamos pelo termo de novo? Miomúsculo e elástica, fibras elásticas. Então, nessa capa eu vou ter que tipo de componentes? Músculo liso e fibras elásticas, certo? Músculo liso e fibras elásticas. Aí pode surgir uma pergunta aqui, mas Ricardo, você falou até agora sobre músculo estriado cardíaco, como assim músculo liso? Nessa capa, pessoal, ela vai se continuar nos vasos sanguíneos, por isso que nesta capa mioelástica, ela tem músculo liso e fibras elásticas, tá? Por quê? Porque numa das capas dos vasos, vocês verão que tem também músculo liso e fibra elástica. Então essa capa ela vai se continuar ali com os vasos sanguíneos, ok? Por isso é músculo liso, certo? Então vamos pelo termo mioelástica, músculo e fibra elástica. Então tem fibra muscular lisa e fibras elásticas, beleza? Certo? Que mais, pessoal? Quarta capa. Eu não estou falando de endocárdio. Qual que é a capa então mais subterrânea de todas do endocárdio? A capa que está no subsolo do endocárdio. Capa subendocárdica, ok? Ó, o próprio nome já nos conduz aí para
A própria localização já nos conduz para o nome dela, né? Subendocárdica, ok? Nesta região, pessoal, nós temos tecido conjuntivo denso, tá? Tecido conjuntivo denso irregular, ok? E essa capa, ela é a mais profunda do endocárdio, certo? Ela é uma capa mais discreta, tá, pessoal? A capa subendocárdica, ela é mais discreta, certo? E ela tá bem na transição ali em contato já com o endocárdio, perdão, com o miocárdio, tá? Ó, todas essas fibras aqui são fibras musculares cardíacas, ok? Então a quarta capa do endocárdio, subendocárdica, beleza? Certo? Aqui, pessoal, como comentei com vocês, né, anteriormente, ó, esqueleto fibroso, né, que ele é tecido conjuntivo denso e irregular, que dá suporte para todas as válvulas sanguíneas e, de certa forma, mantém o formato do coração, tá? Ele ajuda a manter essas estruturas todas no seu devido lugar. Porque senão, se elas estivessem só no músculo cardíaco, cada contração, elas iriam se deformar ali, né? Então, para elas ficarem firminhas no seu lugar, certo? Existe esse esqueleto fibroso, ok? Ele compõe os anéis, tá? Ou em espanhol, né? Os anilhos ao redor das válvulas sanguíneas, das válvulas cardíacas, ok? Ele compõe também os triângulos, né? Em espanhol, trígono, pero, triângulos fibrosos. Esses triângulos, o que eles são? Eles são regiões de espessamento, tá? Eles são regiões triangulares, né? Ó, que dão maior estrutura, ali dão um suporte maior, certo? Ele é mais denso nessas regiões aqui dos triângulos fibrosos, beleza? Também, pessoal, o tabique, né, ó, o tabique ou septo membranoso interventricular, ou seja, entre os ventrículos, né, nós temos ali um septo. Ele não é só muscular, esse septo, tá? Ele tem também ali tecido conjuntivo denso, certo? Então, um pouco, né, não muito, mas tem para manter ali, de certa forma, a estrutura dessa parede, ok? E também, pessoal, ele compõe, sabe aquelas cordas tendinosas, ou também chamadas de cordas tendíneas, né? Lá que a gente vê na morgue, lá no cadáver, certo? Aquelas que seguram as válvulas, né? Então, ele compõe também essas cordas tendinosas aqui, ok? Esse esqueleto fibroso. Ele dá toda a sustentação para essas estruturas aqui valvulares, beleza? Pessoal, que faltava pra gente, né? Nós já vimos todas as capas, todas as estruturas e finalmente as válvulas, né? Como que funciona, como que é composta uma válvula cardíaca? A válvula cardíaca, pessoal, ela é composta majoritariamente por tecido conjuntivo, tá? Por tecido conjuntivo. Só que não é tudo igual, tá? Ela não é toda semelhante, ela tem algumas capas. Por quê, pessoal? Vamos entender por lógica isso aqui, tá? Nós temos aqui, ó, 3 capas da válvula cardíaca, certo? Esta primeira capa aqui, ó, tá? Essa capa chamada de capa esponjosa, ela é uma capa, pessoal, que sofre choque, tá? Quando essa válvula se abre, né, no momento da sístole, por exemplo, essa válvula, ela se desloca uma da outra. Só que quando o coração se contrai, algumas válvulas se fecham e se fecham com muita violência, né? Com muita energia. Quando essas válvulas se fecham, se chocam umas com as outras, concorda que ali tem que ter um tipo de tecido que seja resistente a esse choque, que amorteça esse choque. Então, por isso essa capa esponjosa, que eu posso também chamá-la de pars esponjosa, tá? Essa capa aqui é a capa que vai sofrer o choque. E para amortecer esse choque, ela é composta do que, pessoal? Tecido conjuntivo laxo, tá? Tecido conjuntivo laxo, ele é mais molinho do que o denso. Então, ele consegue amortecer esse choque do fechamento da válvula, ok? Mas, e o que ela é revestida? Vamos pensar? Ela é revestida por algum epitélio, né? Ela tem contato com sangue? Tem. Se ela tem contato direto com sangue, ela só pode ser revestida por um epitélio. Qual seria ele? O endotélio, que é um epitélio plano simples, que reveste regiões em contato com sangue, ok? Repito várias vezes, pessoal, que é justamente para fixar o conteúdo, tá? Para fixar essa ideia, ok?
Então, onde ela está localizada essa válvula? Dentro do coração. Dentro do coração passa sangue? Passa. Ele entra em contato com ela? Com certeza. Então, ela sim ou sim vai ser revestida por endotélio. Beleza? Então, eu já sei que ela é revestida por endotélio, né? Aí eu olho para a parte atrial, né? Para a cara atrial, certo? E eu vejo uma região ali de tecido conjuntivo laxo. Por quê? Né? A região esponjosa, a capa esponjosa. Por que tecido conjuntivo laxo, pessoal? Justamente para aguentar esse choque do fechamento da válvula, amortecer esse choque do fechamento da válvula, beleza? Então a nossa porção esponjosa, tecido conjuntivo laxo. Mas e o miolo dessa válvula, né? A porção mais interna dela ali. Essa porção, ela sofre choque? Não, ela não sofre choque direto nela. Então ela não tem necessariamente que amortecer esse choque. Ela tem agora que dar sustentação. Ela tem que ser como se fosse a coluna dessa válvula. Dar o quê? Sustentação para essa válvula manter uma certa resistência. Então, por lógica, a porção fibrosa, que tipo de tecido eu teria? Né? É tecido conjuntivo também, mas seria laxo? Não, laxo é muito molinho, tem que ser o tecido conjuntivo denso, tá? Tecido conjuntivo denso e irregular, ok? A pars fibrosa ou capa fibrosa, tecido conjuntivo denso e irregular, certo? E a porção mais abaixo, né? Outra extremidade da válvula, pessoal, que a gente pode chamar de superfície ventricular ou cara ventricular da válvula, ela também é revestida por endotélio, né? Com certeza, tem contato com o sangue. Porém, ela não é uma região que sofre choque também. Então, ela tem que tipo de tecido conjuntivo? Tecido conjuntivo denso e irregular também, tá bom? Vou acrescentar para vocês aqui, ó. Certo? Deixar sempre bem completinho. Ok? Tecido conjuntivo denso e irregular, certo? Então, a única região da minha válvula que vai ter tecido conjuntivo laxo, né, em grande quantidade, é claro, vai ser na porção esponjosa, porque sofre choque. As outras duas, fibrosa e ventricular, não sofrem choque, portanto são tecido conjuntivo denso e irregular, ok? Nesta região aqui, pessoal, tem também um pouco de fibra elástica, que é justamente para permitir essa elasticidade, tá? Mas em maior parte, tecido conjuntivo denso e irregular. E na esponjosa, tecido conjuntivo laxo, beleza? Como comentei com vocês ali, introduzi anteriormente essas informações, né? O sistema cardionector do coração é aquele sistema que faz o quê? A condução elétrica do coração, tá? E essa condução elétrica, pessoal, de forma contrária ao que a gente tende a pensar, ela não é composta de neurônios, tá? Se eu perguntar para vocês, né, novamente, qual célula conduz impulso nervoso? Opa, neurônio. Mas nesse caso aqui, pessoal, quem conduz o impulso nervoso das contrações ali para as câmaras cardíacas se contraírem, né, para os átrios, ventrículos se contraírem, não são neurônios, são fibras musculares especializadas na condução elétrica, tá? Fibra muscular estriada cardíaca responsável, especializada na condução elétrica e não na contração, tá bom? Então, quem forma ali o nodo sinoatrial, quem forma o nodo auriculoventricular, tá? Quem forma ali, por exemplo, os feixes internodais, né, ó, que é entre um nodo e outro, quem forma as fibras de Purkinje, quem forma o feixe de His, toda essa região, todas essas estruturas do sistema cardionector, né? Cardio, coração. Nector, sistema conector, conecta ao coração, tá? Conecta os músculos. Todas essas estruturas aqui do sistema cardionector, então, são compostas por quê? Por neurônio? Não, por músculo estriado cardíaco especializado na condução elétrica, certo? E na lâmina, como que a gente consegue enxergar na lâmina essas estruturas aí, né, que a gente acabou de dizer do sistema cardionector? Vamos lá. Pessoal, uma lâmina sempre tem muitas informações para fornecer para a gente, tá? Muitas informações. Uma lâmina, eu não posso focar só numa estrutura. Aqui na histologia 2, a gente vai ver todas as estruturas juntas numa lâmina.
na isto 1 a gente via só tecido conjuntivo lácteo isolado, a gente via só o epitélio isolado, a gente via só tecido cartilaginoso isolado. Aqui na histologia 2, a gente vai ver o quê? Todas essas estruturas juntas, porque a gente vai ver órgãos aqui, certo? Então, num órgão eu vou ter epitélio, vou ter músculo, vou ter tecido conjuntivo, tudo junto, né? E cabe a gente conseguir explorar essa lâmina. Vamos lá, então. Ó, vamos por lógica, pessoal, né? Eu quero saber todas essas estruturas aqui, ó. O que seria, né? Eu consigo ver essa região aqui e me parece que é músculo, né? Ó, eu consigo ver aqui o que? Músculo estriado cardíaco, ok? Ó, núcleos arredondados, né? Núcleos arredondados, certo? Músculo estriado cardíaco. Então eu sei que essa região é a região do miocárdio, certo? E essa região aqui é uma região, é aquela região de fora do coração ou é a região interna do coração? Se tem uma prova prática e o professor te aponta esta capa aqui, ó, esta capa aqui, ó. Pessoal, eu estou numa prova prática. O professor me apontou esta capa aqui. Eu não sei qual que é. E agora? Vamos olhar para outras informações que a lâmina nos dá. A lâmina nos dá sempre muitas informações. Se eu não consigo identificar esta capa aqui, eu vou me localizar por outras informações que a lâmina me fornece, tá? Não sei qual é essa. Vamos ver o que está em contato com ela? O que é isso aqui, né? Isso aqui está me parecendo sangue. Então isso aqui são hemácias. Opa, pera lá. O sangue percorre por fora do coração ou por dentro? Por dentro, né? Obviamente. Então, se eu tenho sangue nessa capa aqui, ó, resquício de sangue, isso aqui só pode ser meu endocárdio. Beleza? Só pode ser o meu endocárdio, certo? Então eu vejo aqui, ó, a lâmina me deu outra informação, né? Presença de hemácias nessa região. Então, em contato com o endocárdio. Portanto, cheguei na resposta. Essa daqui é a minha região do endocárdio. Outra forma de chegar nessa conclusão. O que nós tínhamos na capa epicárdica, né? No epicárdio lá, que tinha em grande quantidade? Tecido adiposo. Vocês estão vendo tecido adiposo aqui? Eu não. Não tem tecido adiposo aqui. Então, se não tem tecido adiposo aqui, lembrar, gordura só fora do coração. Gordura só fora do coração. Nesse caso, não tem gordura. Se não tem gordura, é o endocárdio, tá? Se tivesse bastante tecido adiposo aqui, opa, aí seria o epicárdio. Mas nesse caso não é, tá bom? Ok, então, pessoal, então já vi que tem miocárdio, já encontrei o endocárdio. Agora eu tô vendo aqui umas fibras musculares, né? Mais claras, mais dilatadas, né? Num tamanho um pouco maior. Essas aqui, pessoal, são as fibras musculares especializadas na condução. Então isso aqui, ó, provavelmente não, né? É uma estrutura do sistema cardionector, mas no caso, provavelmente uma região das fibras de Purkinje, tá? Porque elas estão localizadas na capa subendocárdica, ok? Com certeza vocês terão uma questão dessa na prova, pessoal. Sempre cai, tá? Em qual região do coração estão localizadas as fibras de Purkinje ou o sistema cardionector? Aí vocês podem pensar assim, bom, são células musculares, então estão no miocárdio? Aí que tá, o livro não traz pra gente, pessoal, que isso está localizado no miocárdio, tá? Ele traz pra gente dessa forma, está localizada na capa subendocárdica, ok? Então, esses músculos aqui, ó, né? Esse músculo estriado cardíaco, especializado na condução elétrica, ele está localizado na capa subendocárdica, beleza? Subendocárdica, sempre tem que lembrar disso, ok? Beleza? Então, ó, essa daqui mais especificamente, né? Pela legenda da imagem, são as fibras de Purkinje, ok? Beleza? Então, pessoal, olha só, tá vendo, ó? Aqui o miocárdio, né? O miocárdio. Aqui o endocárdio, porque não tem gordura, né? Então, a parte interna, o endocárdio. E aqui, fibras musculares mais claras e dilatadas, tá vendo, ó? Fibras mais claras e dilatadas. Então, fibras de Purkinje, né? Ali, componente do sistema cardionector, beleza? Ó, o diâmetro é maior, tá? O diâmetro é maior. Ela tem menor quantidade de miofibrilas, é por isso que ela é mais clara, tá bom? Beleza?
E também ela também é mais clara porque ela acumula muito glicogênio, tá, pessoal? Isso ajuda com que o citoplasma dela fique um pouquinho mais claro e não tão avermelhado quanto o miocárdio, beleza? Pessoal, alguma dúvida em coração? Sim ou não? Então vamos continuar dando andamento, tá? Saindo de coração agora a gente vai para os vasos sanguíneos, ok? Pergunto, nós estamos aqui no meio da nossa apresentação. Vocês querem dar uma pausa ou continuam? O que vocês preferem? Dar uma pausa de 10 minutos, pega um café, alguma coisa? Pode ser, 5, 10 minutos, você decide. Ok, pode ser então. Vamos fazer assim. Agora são 10 e 12, né? Às 10h25 a gente volta, beleza? Vai dar aí uns 12 minutos, 13 minutos. Oi, Ricardo. Oi, pode falar. Só uma duvidazinha. Com relação às fibras de Purkinje, eu tinha até feito um questionamento com a Daisy. Né? A Daisy disse que, quando se perguntar onde fica localizada as fibras de Purkinje, eu teria que dizer que ficaria na capa subendocárdio e algumas terminações no miocárdio, porque ela disse que adentra o miocárdio. Se eu dissesse só que fosse na capa subendocárdio, que ainda não estaria correto. Eu entendo. Essa é uma questão que varia muito de professor para professor, tá? Vou mostrar pra você aqui, ó. Porque essa é uma questão que varia... Isso. Você viu, né? Como é que tá no ROS? Exato. Aí eu questionei justamente isso, né? Mas aí ela disse que teria que colocar assim, ela disse que só, no caso, se eu fosse dizer que estaria só na capa subendocárdica, essa é o que ela perguntasse do sistema de condução elétrica, no caso, e fibra de Purkinje. Certo. Eu concordo com ela, tá? Eu concordo com ela e particularmente eu discordo do Ross. Tudo bem que, né, quem sou eu para discordar do Ross, ok? Eu não sou ninguém para discordar do Ross. Mas vamos pensar, ó, o sistema cardionector, ele não é formado por fibra muscular, né? Então ele surge no miocárdio, concorda? Ele surge no miocárdio, né? Se eu mostrar essa imagem para vocês aqui, ó, claramente, ele tá no miocárdio, concorda? Ele tá no miocárdio. Olha, elas são até meio mescladas, né, ó? Elas são até meio mescladas aqui, ó, entre algumas no meio do miocárdio, né? E outras mais para fora. Concorda que, na minha opinião, elas estão no miocárdio. Como que eu colocaria se eu fosse o autor? Elas estão localizadas no miocárdio, até porque são músculo, e elas estão em contato com a capa subendocárdica. Isso mesmo. Né? Concorda? Elas estão em contato com a capa subendocárdica, que é a mais profunda do endocárdio, né? Mas elas são um músculo, pô. Então elas surgem no miocárdio, certo? Então se elas surgem no miocárdio, pra mim elas estão localizadas no miocárdio, tá? Eu sempre discordei dessa informação do livro, particularmente. Mas, assim, acho bem coerente da parte da professora fazer esse adendo, tá? Porque realmente não faz muito sentido eu dizer que tá na subendocárdica. Realmente. Até porque quem vai fazer essa parte das fibras elásticas é que estão no miocárdio, né? Fazendo essa contração e tudo mais, né? Tendo essa resposta. Então teria que ter o contato de todo jeito. Com certeza. Aí, ela, assim, de fato ela está no miocárdio. Tá mais lógico. Exatamente, cara. Isso é legal de vocês sempre questionarem, tá? Isso é bem legal de vocês questionarem mesmo. Porque justamente faz com que vocês fixem o conteúdo, tá? Isso aí, ó. Sempre que vocês virem uma informação que vocês não concordarem muito, refutem, tá? Podem, assim, me questionem, tá? Mas, Ricardo, você está dizendo isso e na outra imagem mostra isso, existe uma contradição aí? Muitas vezes existe, tá? Muitas vezes existe. O Ross, ele é cheio de contradições e daqui até o final do semestre vocês vão ver que eu vou expor essas contradições para você, tá? Para vocês. Então, sempre questionem mesmo, tá? Pode me questionar. Ricardo, não tá fazendo sentido o que você tá falando. Ricardo, ó, eu não tô fechando o raciocínio aqui. O que você tá me dizendo não tá fechando, não tá esclarecendo para mim.
pode questionar, beleza? Que é assim que vocês aprendem, beleza? E vocês me fazem pensar também, certo? Então, pessoal, vamos dar uma pausinha aqui, a gente volta aí daqui 10 minutinhos, beleza? Às 10h25 a gente tá de volta. Então, vamos lá, pessoal, né? Só recapitulando, então, um pouquinho, o questionamento anterior que teve, né? E uma dúvida muito importante, inclusive, que é bom vocês sempre fixarem, essa questão mesmo das fibras de Purkinje do sistema cardionector. Como vocês podem colocar? Para a gente concluir o raciocínio, então, vocês podem colocar da seguinte forma: eles são dependência do miocárdio. O que significa isso? Ser dependência do miocárdio significa que eles surgem no miocárdio, né? Ambos são músculos, então eles são dependência do miocárdio, porém estão localizados na capa subendocárdica, ok? Então assim a gente conclui e finaliza esse raciocínio de maneira mais fácil da gente entender, ok? As fibras de Purkinje ou qualquer estrutura do sistema cardionector é dependência do miocárdio, porque são músculos, porém estão localizados aonde? Na capa subendocárdica, estão em contato com a capa subendocárdica, ok? Então beleza, pessoal, terminando coração, saindo do coração, a gente vai agora para os vasos sanguíneos, né? O outro grupo de estruturas aí que compõe o sistema cardiovascular, certo? Pessoal, aqui, o que nós precisamos saber antes de darmos início às características dos vasos? A gente precisa recapitular como é o trajeto desses vasos, né? Vamos lá, o sangue vai ser ejetado do coração e vai sair, obviamente, por uma artéria, né? Essa artéria, no caso a artéria aorta, né, é uma artéria de grande calibre. Essa artéria aorta vai se ramificando, né, em tronco braquicefálico, subclave e tudo mais, e vai o quê? Conforme vai se ramificando, vai ficando cada vez menor, né? Essas artérias, elas vão ficando com o seu calibre, com o seu diâmetro cada vez menor, certo? Até que elas chegam então em capilares. Então elas saem como artérias, se ramificam um pouco mais em arteríolas, se ramificam mais ainda em capilares, tá? Que é onde lá nos tecidos, esses pequenos vasinhos, né, que são os capilares, eles vão promover o transporte de nutrientes para as células, né? Vão promover o transporte de oxigênio para as células, vão promover a retirada do CO2 das células, né? Então é esse nível de capilar é que a gente tem todo esse transporte de nutrientes e gases dos tecidos para o sangue e do sangue para os tecidos, ok? Esse sangue volta então agora cheio de CO2, um sangue venoso, né? Esse sangue volta por onde? Volta pelos capilares, esses capilares se juntam e formam vênulas, essas vênulas todas se juntam e formam veias, e essas veias todas se juntam e formam as grandes veias, né? As veias de retorno do coração, veia cava superior, veia cava inferior, ok? Então esse é o trajeto. Como vocês sabem, já estudaram na anatomia, né? Verão na fisiologia novamente. Então, só para a gente recapitular aí todo esse trajeto, ok? Pessoal, uma outra coisa importante, muito interessante aqui pra gente, é que este trajeto, né, de artéria, arteríola, capilar, vênula, veia, esse trajeto ele pode ser modificado em algumas regiões do corpo, tá? Não necessariamente, às vezes, o sangue tem que passar pelo capilar para sair de uma artéria e chegar numa veia, tá? O que pode acontecer, às vezes, é regiões anastomosadas. A gente sabe lá da anatomia que existem anastomoses. O que é anastomose? Anastomose é uma ligação, né? É uma ligação, por exemplo, entre uma artéria e uma veia, entre uma arteríola e uma vênula, tá? Que não necessariamente obrigue o sangue a passar por dentro dos capilares. Então, por exemplo, isso aqui a título de curiosidade fisiológica, tá? Por exemplo, se eu estou numa região de muito frio, o sangue não vai mandar... O meu sistema cardiovascular não vai mandar sangue para as minhas orelhas, ou pelo menos vai mandar muito pouco sangue para as minhas orelhas. Não vai mandar muito sangue para as pontas dos meus dedos, tá? Não vai mandar muito sangue para a ponta do meu nariz, para os dedos dos pés. Por quê? Porque são regiões de extremidade. Essas regiões perdem muito calor. Então nosso organismo faz o quê? Bom, eu não posso mandar para as extremidades, senão vou perder muito calor. Eu vou ter que desviar a rota desse sangue. O que acontece, pessoal?
um pouco antes dos capilares, né, ó, um pouco antes dos capilares, nós temos esfíncteres. E esses esfíncteres, eles se fecham, tá, ó, esfíncter pré-capilar, ele é antes do capilar. Ele se fecha e não deixa o sangue passar, por exemplo, lá para as orelhas, né? Não deixa passar lá para a ponta do nariz, regiões de extremidade onde poderiam aí perder muito calor. Então esse sangue, ele não passa mais por capilar nessa região e vem por onde? Vem por uma região de anastomose. Ele sai de uma artéria, por exemplo, e já vai para uma veia. Sai de uma arteríola, vai para uma vênula, tá bom? Então isso aqui é algumas regiões do nosso corpo, nós apresentamos esse desvio de rota aqui, para não ir para uma extremidade e perder calor, ok? Então vamos lá, pessoal. Vasos sanguíneos em geral, tá? A gente vai aqui tratar dos vasos sanguíneos de maneira geral, características gerais dos vasos, certo? Tanto o que tem numa artéria quanto o que tem numa veia, ok? E posteriormente a gente vai dividir ali artérias de veias, vamos especificar um pouco mais o grupo das artérias, depois o grupo das veias. Então de maneira gradual a gente vai aprofundando, tá? Vamos lá então. Vasos sanguíneos de forma geral, tá? Vasos sanguíneos, pessoal, seja uma artéria ou uma veia, eles vão ter essas três características aqui, ok? 3 túnicas, ok? Túnica íntima, essa mais interna aqui, ó, certo? Túnica íntima, túnica média e túnica adventícia. Então, seja qual for o vaso, terá essas 3 túnicas, ok? O que temos na túnica íntima? Na túnica íntima, pessoal, ela é a mais interna, tá vendo? Vamos já fazer uma lógica aqui, né? Vamos supor que, meu Deus, eu tô na prova e esqueci quais são os componentes da túnica íntima. Putz, vamos tentar por lógica. Túnica íntima é a porção mais interna do vaso, tá? Se a mais interna do vaso tem contato com sangue? Tem. Qual que é o epitélio que eu falei para vocês que tem contato, que reveste toda a região em contato com sangue? Endotélio, tá? Então eu já sei por lógica que a parte interna dos vasos sanguíneos, a túnica íntima, ela tem endotélio, né? Que é aquele epitélio plano simples lá, ok? Então, ó, um epitélio plano simples, o endotélio, né? Que reveste regiões em contato com sangue. O que nós temos, pessoal? Abaixo de todo o epitélio, vamos lá. Qual que é o assoalho, né? O chão em que as células dos epitélios em geral estão inseridos? Membrana basal, né? Então, todo o epitélio está sobre uma membrana basal, concorda? Tem as células epiteliais, elas estão inseridas, aderidas em um chão, em um assoalho, né? Em um piso. E esse piso qual é? Membrana basal, certo? Então, o que nós temos aqui na túnica íntima já? Por lógica, hein, ó, sem precisar memorizar. Tem contato com sangue? Então tem endotélio. O endotélio é um epitélio? Sim. Então ele está em cima de uma membrana basal, segunda capinha, tá? Endotélio, membrana basal. E todo epitélio, pessoal, tem abaixo dele tecido conjuntivo laxo para nutrir o epitélio. Então, como que a gente pode chegar nessa conclusão? Eu já vi que tem endotélio, membrana basal. Isso aqui é um epitélio? É. O que tem abaixo dele? Tecido conjuntivo laxo. Como que chama esta capinha abaixo do endotélio? Subendotélio, tá? Semelhante ao do coração que a gente viu agora há pouco, ok? Então, ó, subendotelial, ok? Então, pessoal, 3 capas nós temos aqui, ok? Endotélio, lâmina basal e capa subendotelial, certo? Beleza? Subendotelial, subendotélio. O que nós temos nele, pessoal? Principalmente tecido conjuntivo laxo. Por quê? Porque é abaixo do epitélio, certo? Eu coloquei só um adendozinho aqui, pessoal, que nas artérias tem uma 4ª capa, tá bom? Tem uma 4ª capa que é a membrana elástica interna, ok? Mas isso a gente já vai ver mais pra frente. O que vocês precisam memorizar aqui de antemão, né? Esses 3 primeiros componentes da túnica íntima, ok? Endotélio, membrana basal e subendotélio, que é tecido conjuntivo laxo. Perceberam que só pela função de cada um a gente já chegou em todas as estruturas, né? Só pela localização está no interior do vaso sanguíneo, opa, tem contato com sangue, endotélio. O endotélio é um epitélio, está em cima de uma membrana basal, né? O epitélio, abaixo de todo o epitélio temos tecido conjuntivo laxo, então subendotelial,
ok? No subsolo do endotélio. Chegamos nas 3 capinhas aqui da nossa túnica íntima. Depois da túnica íntima nós temos a túnica média. A túnica média, ela é muito fácil, tá? Ela tem 2 componentes, certo? A túnica média tem 2 componentes. Ela tem tanto músculo liso quanto fibras elásticas, ok? Fibras musculares lisas e fibras elásticas. Músculo liso, fibras elásticas, tá? Isso, pessoal, para artérias e para veias, ok? As artérias e veias vão ter esses componentes aqui. Eu já vou mostrar a diferença de uma para outra, ok? Mas, ó, túnica média, tanto em artéria quanto veia, tem o quê? Músculo liso e fibra elástica, ok? Esta é a túnica média, certo? E a túnica adventícia, a terceira túnica aqui da parte de fora, pessoal, né? A mais externa possível, a adventícia, ela é composta de tecido conjuntivo laxo, certo? Tecido conjuntivo laxo. Temos também algumas fibras de colágeno ali, ok? E esta região, pessoal, ela dá suporte para outras estruturas, certo? Ela dá suporte para outras estruturas. Quais estruturas são essas, pessoal? Vamos lá. Pequenos vasos sanguíneos. Nossa, mas espera lá, Ricardo. Vaso sanguíneo na parede de um vaso sanguíneo? Sim. Vamos lá. Concorda que isso aqui, pessoal, é análogo ao coração? Aqui nós temos o endotélio, né? Lá no coração nós tínhamos o endocárdio. Aqui nós temos a túnica média, que é músculo. Lá no coração nós tínhamos o miocárdio. E aqui, pessoal, nós temos a túnica adventícia, que dá suporte a outras estruturas. Lá no coração nós tínhamos o epicárdio. Elas são análogas, entende? Então vamos lá. Ó, toda esta parede aqui do vaso sanguíneo precisa ser irrigada, concorda? Tudo formado por célula. Célula precisa de oxigênio. Célula precisa expulsar o CO2. Célula precisa de nutriente. E para isso precisa chegar sangue a estas células aqui, ok? Então se eu pego um vaso e o calibre dele é um pouquinho maior, ou seja, a parede dele é meio grossa, essas células precisam de irrigação. E se elas precisam de irrigação, e essa parede é um pouquinho grossa, o sangue que passa aqui dentro não é suficiente, tá? O oxigênio, ele vai só, que passa dentro do vaso, ele vai só irrigar a túnica íntima. A túnica média não chegaria ali o oxigênio. Para isso, a túnica adventícia apresenta pequenos vasinhos, pequenos capilares, ok? E como chamam esses capilares? Esses capilares não são vasos? E eles não estão na parede de um vaso? Eles são, então, os vasos do vaso. Como que eu chamo eles? Vasa vasorum, ok? Vasa vasorum. Qual que é a característica, assim, que tipo de vaso é um vasa vasorum? É um capilar. Vasa vasorum são capilares que irrigam a parede de outros vasos, ok? São os vasos do vaso. Vasa vasorum. Eu preciso também, pessoal, olha só que interessante, eu não tenho músculo na túnica média? O músculo se contrai sozinho? Não, ele precisa de condução elétrica, ele precisa de neurônios que mandem ele se contrair, certo? Então, na túnica adventícia eu vou ter o quê? Nervos, certo? Vou ter nervos aqui, ó, justamente para fazer com que a túnica média se contraia quando for necessário, ok? Então, a túnica média, ela é nutrida pelos vasos, pelo vasa vasorum, e ela é inervada pelos nervos do vaso. Nervo do vaso, nervi vasorum, ok? Nervi vasorum, certo? Pequenos nervinhos que inervam a parede do vaso. E vasa vasorum, pequenos capilares que irrigam a parede do vaso. Beleza? Então essas são as características e os componentes da túnica adventícia. Tecido conjuntivo laxo. Muita fibra colágena, pouca fibra elástica. Muito colágeno, pouca fibra elástica. Muita fibra colágena, muito pouca fibra elástica, tá? Ok? Mas o que é mais importante aqui, pessoal? O mais importante seria tecido conjuntivo laxo e os outros componentes, né? Os vasos do vaso, vasa vasorum, e os nervos do vaso, nervi vasorum, ok? Estão aqui no tecido conjuntivo laxo da adventícia. Certo? Pessoal, vamos lá. Agora a gente já viu a estrutura de um vaso qualquer, né?
Esse aqui é um vaso qualquer, não especifiquei se é artéria ou se é veia. Agora a gente vai especificar, diferenciá-los, né? O que é artéria e o que é veia. Muito fácil, tá, pessoal? Já vou adiantar para vocês que é muito fácil essa parte, ok? O mais difícil já passou desse conteúdo. Aqui é o mais tranquilo. Vamos lá. Artérias e veias. Qual a diferença, basicamente, das artérias para as veias? Sendo que ambas têm os mesmos componentes. Pessoal, basicamente assim, de forma bem comum, né? Artérias têm a túnica média mais grossa e as veias, túnica adventícia mais grossa. Mas como que a gente vai falar isso em termos um pouquinho mais técnicos? Artérias têm a sua túnica média mais desenvolvida e as veias têm a sua túnica adventícia mais desenvolvida, tá? Simples assim. Ambas têm praticamente os mesmos conteúdos, os mesmos componentes. A diferença é que nas artérias a túnica média é mais desenvolvida, mais espessa. E nas veias, a túnica adventícia é mais desenvolvida. Ok? Vamos confirmar isso agora? Vamos lá. Olha só para esse vaso, pessoal. E agora aqui eu vou querer que alguém me responda. Eu comentei que nas veias a túnica adventícia, a de fora, é mais desenvolvida. E nas artérias a túnica média é mais desenvolvida. Qual tipo de vaso vocês me diriam que é esse? Quem me diz? Eles são artérias. Por quê? Porque a sua túnica média ela é mais desenvolvida. Exato. E a sua túnica adventícia é mais espessa. Isso, a adventícia é mais fininha, né? Ó, ela é bem mais fininha. E olha, exatamente o que você falou. Olha só a túnica média bem desenvolvida, né? Super, assim, grossa, né? Bem desenvolvida, bem espessa. Exatamente, tá? E agora, vamos olhar para as túnicas, ó. Sempre a gente olha para as túnicas, principalmente para a média e para a adventícia. E agora, qual tipo de vaso seria esse? Aí são pêndulos. Isso, exatamente. Por quê? Porque a túnica média é mais fininha e a túnica adventícia é mais... Perfeito, isso aí, cara. Né? Às vezes então tem o que mais desenvolvido? A adventícia é mais desenvolvida, a adventícia é mais grossa, né? E a média é mais fininha, certo? Beleza, já entendemos aqui a lógica dos dois. Agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais, tá? Vamos olhar um pouquinho agora para as artérias. As artérias, pessoal, e essa lógica que eu vou passar para vocês é muito importante, tá? Eu sempre vou dizer assim, ó, nós não precisamos decorar, de verdade. A gente não precisa decorar porque isso aqui é muito intuitivo, tá? Vamos lá. Vamos pensar. Nós temos as artérias elásticas, tá? As artérias elásticas, elas têm na sua túnica média músculo liso e fibra elástica. Mas pelo nome dela, artéria elástica, entre músculo liso e fibra elástica, qual o componente que eu tenho mais abundante na sua túnica média? Fibras elásticas. Fibras elásticas. E a artéria muscular? Músculo liso. Exatamente, entendeu? Ambas artérias, elas têm o mesmo componente na sua túnica média, que é músculo liso e fibra elástica. A diferença é que a artéria elástica, ela tem uma predominância muito maior de fibra elástica em relação ao músculo. E a artéria muscular tem uma predominância muito maior de músculo liso em relação à fibra elástica, tá? Então, ó, concluindo aqui, quais são as características de uma artéria elástica, né? A artéria elástica ela tem uma prevalência, uma proporção muito maior de fibras elásticas. Quais são as artérias elásticas do nosso corpo? Pessoal, agora vamos lá, mais uma lógica aqui. Nada aqui precisa ser decorado, tá? Vamos tudo pela função. Quais são as artérias elásticas do nosso corpo? Vamos lá. Quando o coração bombeia o sangue, tá? Quando o coração ele bombeia e ejeta o sangue, ele ejeta com uma pressão de 120 milímetros de mercúrio. É uma pressão alta, concorda? É como se eu pegasse uma mangueira, ligasse ela na torneira, tá? E tentasse segurar ela ali com o dedo, a ponta da mangueira. É uma pressão muito grande, certo? Beleza. Então, essa pressão, ela sai do coração, esse sangue sai do coração numa pressão de 120 milímetros de mercúrio. A artéria que recebe esse sangue, concorda que ela recebe esse sangue numa pressão muito alta ainda? Né? A artéria aorta, por exemplo, ela recebe o sangue com
com 120 milímetros de mercúrio. Ela recebe o sangue com muita pressão. Então, ela precisa ter o quê? Muito mais fibras elásticas, para que ela seja justamente elástica e aguente essa distensão, tá? Então, a artéria elástica, ela precisa ter muito músculo para ajudar o sangue a ejetar dali? Não, o sangue já chega nela com muita pressão. Ela não precisa criar mais pressão ainda no sangue. Ela só precisa ter resistência para receber esse sangue, né? Para distender sua parede e não romper sua parede. Ela recebe o sangue com muita pressão, a função dela é apenas receber o sangue e conseguir suportar essa pressão. Por isso a artéria aorta é um tipo de artéria elástica, ou seja, as artérias elásticas são as artérias que estão mais próximas ao coração, tá? São as artérias, as primeiras ramificações, a aorta, né, a artéria aorta e as suas primeiras ramificações, tá? São as artérias do corpo que recebem o sangue com maior pressão. Por isso são artérias elásticas, com predominância de fibra elástica, certo? Justamente para aguentar essa pressão que recebem ali do coração por estarem próximas. Ok. E as artérias musculares? As artérias musculares são as artérias mais distantes do coração. Elas recebem o sangue com muita pressão? Não, não recebem. Só que o sangue precisa, por exemplo, irrigar lá o dedão do pé, né? Ele precisa irrigar o nosso pé, por exemplo. E ele precisa chegar com pressão lá no pé. Só que esse sangue chega nessas artérias lá da perna, por exemplo, tá? Lá na minha artéria, por exemplo, poplítea, atrás do joelho ali, ela vai chegar com uma pressão muito baixa. Agora sim, essas artérias musculares, elas vão contrair-se para ajudar esse sangue a continuar o trajeto, certo? Então essas artérias, elas precisam ter muita fibra elástica? Não, o sangue chega nelas com baixa pressão. Só que elas precisam ter muita fibra muscular para se contraírem e ajudar esse sangue a continuar o trajeto. Entende como a gente, vendo a função de cada vaso, a gente entende a composição da sua parede? A gente viu que a artéria elástica está muito próxima do coração. Então ela não precisa ter muito músculo. O coração já gerou toda essa pressão, né? Ela precisa ter o quê? Fibra elástica para ela, né? Ter elasticidade e receber o sangue com pressão sem se romper. Agora as artérias musculares estão distantes lá do coração. Precisam ter muita fibra elástica? Não. O sangue chega ali com baixa pressão. Só que ela tem que ter muito músculo para ajudar, quando o sangue chegar nela, ela se contrair e ajudar o sangue a continuar o seu trajeto. Certo? Quais são então as artérias musculares? A grande maioria das artérias do nosso corpo, o livro traz assim: a grande maioria das artérias que recebem nomes, tá? Eu não concordo muito com essa descrição, mas digo assim, ó, são a maioria das outras artérias, exceto as artérias mais próximas do coração, a aorta e suas principais ramas, certo? As artérias musculares são todas as outras, ok? As artérias são consideradas artérias medianas, certo? Qual? Artéria cervical, artéria radial, no coração as próprias artérias coronárias, certo? Todas as artérias que são um pouco menores, elas são artérias musculares, estão distantes do coração e precisam ajudar esse sangue a continuar seu trajeto, por isso elas têm muito músculo na túnica média, certo? Beleza, então, artérias elásticas, vimos composição, localização e função. Musculares, vimos a composição, localização e função. Essas artérias musculares, elas vão, que eu posso chamá-las de medianas também, elas vão se ramificar mais ainda, tá? E vão formar o quê? Artérias pequenas. Como que o livro traz pra gente a classificação das artérias pequenas? De 8 a 10 capas de músculo liso na túnica média, certo? Dá pra gente confirmar isso na prática? Não, muito difícil, tá? Então a gente vai mesmo pela teoria, ok? O livro traz que as artérias pequenas, né, que são ramificações das musculares, têm de 8 a 10 capas de músculo liso. Essas artérias pequenas se ramificam mais ainda e formam arteríolas. Essas arteríolas sim dá pra gente ver na lâmina e classificá-las como arteríolas. Como? Só contar as capas ali musculares da sua túnica média, né? Ó.
1 a 2 capas de músculo liso. Essa aqui é bem facinho da gente encontrar, tá bom? Todas essas aqui são facinhos, só as artérias pequenas que é um pouco subjetivo, tá bom? Então as arteríolas, 1 a 2 capas de músculo liso na túnica média. E, por final, essas arteríolas se ramificam mais ainda em capilares. E os capilares, pessoal, não apresentam a divisão, essa divisão, perdão, essa divisão aqui, ó, de 3 túnicas, tá? Os capilares não tem isso aqui tudo. Capilar, ele é um vaso sanguíneo tão fininho que ele vai ter o quê? Apenas túnica íntima, tá bom? Apenas túnica íntima, certo? Então os capilares vão ter apenas túnica íntima. Endotélio, membrana basal e capa subendotelial também, tá? Ele tem aqui, pessoal, pericitos. O que são pericitos? Já vou explicar para vocês mais para frente, mas vou adiantar. Pericitos são células que estão aderidas ali, tá? Estão bem grudadinhas ao redor do capilar, que é justamente, eles ajudam elas a se regenerar, ok? Então, por exemplo, se eu corto meu dedo, concorda que vários capilares foram cortados, foram rompidos, e na hora que esse corte cicatrizar, os capilares não vão se unir um perfeitamente com o outro, tá? Eles vão o quê? Eles vão cada um ficar desalinhados, né? E precisa ter ali uma nova formação de vasos sanguíneos, certo? Nessa região de lesão. E essa nova formação de vasos sanguíneos, que nós chamamos de angiogênese, né? Angiovasogênese formação. Angiogênese, ela é favorecida pelos pericitos, tá? São células que, na verdade, elas dão suporte para as células, para o endotélio, para as células do capilar, tá? E ajudam na sua regeneração, ok? Simples assim, beleza? Nessa imagem, pessoal, rapidamente conseguimos ver a diferença de uma artéria elástica para uma artéria muscular, tá? A artéria elástica, ó, muitas, nessa imagem assim ilustrativa primeiro, tá? Muitas fibras elásticas aqui, certo? Muita fibra elástica e pouca fibra muscular, né? Talvez essas umas clarinhas aqui sejam fibras musculares. Já as artérias musculares, pessoal, costumam ter muito mais músculo liso e pouca fibra elástica. Na grande maioria das vezes, anotem isso, pessoal, na grande maioria das vezes, as artérias musculares terão 2 lâminas elásticas, né? 2 fibras elásticas aparentes, uma lâmina elástica interna e uma lâmina elástica externa, ok? Uma lâmina elástica interna e uma lâmina elástica externa. Ah, mas Ricardo, só tem essas 2? Não, tem outras que estão ocultas, mas aparentes, tá? Ó, artérias musculares apresentam 2 lâminas elásticas aparentes, uma lâmina elástica interna e uma externa que não tem na imagem aqui, tá? Mas vocês vão ver que elas existem, são bem frequentes. E aqui, pessoal, uma diferença na microscopia mesmo, né? Numa imagem de microscópio, ó, uma artéria muscular e uma artéria elástica. Qual a diferença? A muscular tem uma membrana elástica interna só, né? Teria uma externa que também, mas é mais discreta. Mas que eu preciso ver aqui, predominância de músculo liso. Ó, predominância de músculo liso, artéria muscular. E aqui, eu nem vejo músculo aqui, só vejo fibra elástica. Então, essa artéria elástica, predominância de fibra elástica, certo? Muita fibra elástica. Beleza? Ô, Ricardo. Oi, pode falar. Só um questionamento. Naquela imagem ali de artéria e venas, que você mostrou. Aham, sim. Aí na imagem ele tá mostrando aí na artéria muscular e artéria elástica. Na artéria muscular, os vasos avassorum, né? Sendo nutrindo a artéria muscular. Na artéria elástica também tem esses vasos avassorum. Costuma ter, tá? Costuma ter sim. Essa imagem ela não tá muito fiel. Inclusive eu vou até retirar ela porque ela deveria, por exemplo, ter uma membrana elástica externa que eu já não gostei muito, sabe? Então eu prefiro uma imagem um pouco mais rica assim, tá? Então pode ter sim. O que acontece? Por exemplo, uma artéria elástica, a parede dela, aqui deveria ter. Por quê? Porque a parede dela é muito espessa, certo? A parede de uma artéria elástica, pensa, a artéria aorta, vocês já viram na morgue, né? Provavelmente, ali a artéria saindo do coração, ela tem a parede muito espessa. Inclusive, acho que é a parede mais espessa de todas as artérias. Então nessa daí, precisaria ter os vasa vasorum, tá?
justamente para ajudar a irrigar essa região. Então, mas eu vou colocar uma outra imagem que esteja um pouco mais completa, mas sim, é para ter, tá bom? Tá tranquilo, não era só para levantar mesmo. Mas bem observado, cara. Às vezes a gente vai pegar algumas imagens, inclusive do Ross, que acaba contradizendo o próprio Ross, né? O Ross tem algumas imagens dele que ela diz uma coisa e ele diz na teoria logo abaixo outra coisa, tá? Então quando isso acontecer eu vou sempre mostrar pra vocês aqui, tá bom? Mais pra frente em outros temas isso aí acaba acontecendo, não é muito frequente, mas acontece. Aí eu vou expondo pra vocês. Mas bem observado, viu? Obrigadão. Aqui, ó, pessoal, deixei pra vocês deixei aqui uma tabela, né? Essa tabela é muito bacana porque ela divide aqui todos os tipos de artéria e ela classifica de acordo com as suas peculiaridades, tá? Então, por exemplo, a artéria grande, né, ou a artéria elástica é a mesma coisa, tá? Ela tem o quê? Um diâmetro maior que 10 milímetros, ou seja, tem que ser maior que 1 centímetro, tá? As túnicas dela, né? Aqui as composições de cada túnica, certo? Eu deixei em vermelho para vocês aquilo que é mais importante. Vocês devem focar, tá bom? Eu nunca vi ser cobrado numa prova, por exemplo, diâmetro de cada uma, tá? Eu acho difícil ser cobrado, ok? Então, eu deixei em vermelho o que vocês precisam focar, assim, de informação relevante de cada uma. O que é peculiar, o que é exclusivo de cada uma, tá? Por exemplo, artéria grande ou artéria elástica. Prevalência de fibra elástica em relação ao músculo liso. A gente já viu isso, né? Artéria mediana, que são as artérias musculares. O que ela tem de diferente? A membrana elástica interna, ela é bem proeminente, certo? Membrana elástica interna, ela é bem evidente. Se a gente for ver nessa imagem aqui, a membrana elástica interna ela é bem evidente, tá? Ah, mas então não tem a membrana elástica externa? Na maioria das vezes tem, só que ela é menos evidente, tá? Ok? Então se perguntar, tem membrana elástica externa? Tem, só que ela não é aparente, não é muito aparente, ok? Então aqui, ó, membrana elástica interna, bem evidente, aqui, né? O que mais? O oposto da elástica, prevalência de músculo liso, né? Em relação à fibra elástica. O que mais? Na adventícia. A adventícia é o quê? Mais delgada, é mais fina, até porque é uma artéria. A artéria adventícia é menor do que a média, né? Artérias pequenas, né? Nas artérias pequenas, nós temos o quê? Membrana elástica interna também, certo? Nós temos de 8 a 10 capas de músculo liso. Isso aqui é mais teórico, tá? De 8 a 10 capas de músculo liso. Então, essas são as informações mais relevantes, ok? Arteríola. Arteríola de 1 a 2 capas de músculo liso na túnica média, tá? E capilar. Só tem endotélio, ok? Só tem endotélio. Não tem túnica média e não tem túnica adventícia, certo? Aqui, pessoal, a gente consegue ver, ó que bacana, né? Uma artéria muscular, certo? Como que eu sei que é uma artéria muscular? Porque eu vejo que aqui na sua parede tem uma composição muito mais abundante de músculo liso, né? E aqui eu tenho uma membrana elástica interna e uma membrana elástica externa, bem fininha, tá vendo? Ó? Bem em zigue-zague elas ficam, né? Tá vendo? Parece um elastiquinho mesmo, quando a gente solta um elástico, ele fica todo em zigue-zague, né? Então, membrana elástica interna, membrana elástica externa, ok? A mais proeminente, a mais evidente sempre é a interna, tá? Aqui, pessoal, olha a membrana elástica interna como ela é bem evidente, né? Ó. Ok? Composta de, obviamente, fibra elástica, né? E olha aqui, pessoal, todo esse montante de músculo liso, né? Ó, todas fibras musculares lisas, ok? Aqui, pessoal, a gente consegue ver que, primeiro, é uma veia, né? É uma veia, certo? Porque a túnica adventícia é mais espessa e a média é mais fina, certo? Essa daqui, no caso, é uma veia grande, tá, pessoal? É uma veia grande, ó, certo? Aí eu já vou mostrar uma peculiaridade das veias grandes para vocês, tá? A veia grande, o que ela tem de peculiaridade? Ela tem que na sua túnica adventícia tem fibras musculares dispostas na longitudinal, tá? O que significa isso? Vamos fazer uma retrospectiva. Um vaso qualquer, ele vai ter na sua túnica média, ele vai ter ali na sua túnica média
Fibras musculares dispostas de maneira circular, tá? Ó, circular, ok? Circular. Já uma veia grande, ela, além de ter a adventícia mais espessa, ela vai ter também o quê? Na adventícia, fibra muscular longitudinal, tá bom? Beleza? Isso é uma característica das veias grandes, certo? Aqui, pessoal, ó, uma imagem de microscópio, né? Vamos confirmar agora tudo isso aqui que eu falei para vocês. Só abrir a porta um pouquinho, só um minutinho. Aqui, pessoal, ó, nós temos diferença de uma veia para uma artéria, né? Aqui, qual que seria esse vaso? Primeiro, artéria ou veia? Quem me diria? Ó, a túnica média, vamos lá, túnica íntima, túnica média e túnica adventícia. Seria uma artéria. Uma artéria, beleza, já sabemos que é uma artéria. Agora vamos olhar para a túnica média, para a gente ver se ela é elástica ou uma artéria muscular. Ó, todas essas fibras circulares aqui, ó. O que vocês me diriam? Acho que seria uma artéria muscular. Hein? Exatamente, tá? Exatamente. E por que uma artéria muscular e não uma elástica? Porque as elásticas, vamos pensar, pessoal, fibra elástica, ela não é uma célula, concorda? As fibras elásticas não são necessariamente uma célula. Fibra elástica são fibras de colágeno, né? Que queira não são tipos de colágeno. Fibra elástica são fibras produzidas pelos fibroblastos, tá? São fibras produzidas ali pelos fibroblastos, mas a gente não vê núcleo na fibra. A gente vê a fibra apenas como, quer ver, ó, né? A gente vê a fibra apenas como vários feixes sem núcleo, tá vendo? Ó? Não aparecem núcleos aqui, né? Já as artérias musculares, o músculo, né? Eu vejo nitidamente que é uma célula, ó. Né? Tem núcleo, então são células musculares. Portanto, é exatamente isso que você disse, uma artéria muscular. Beleza? Isso mesmo. Ok? Primeiro de tudo a gente tem que olhar para as túnicas. Olhei para a túnica, ó, a média mais espessa e a adventícia bem fininha aqui fora, tá vendo? A adventícia bem fininha. Então, artéria e artéria muscular. E esse tipo de vaso aqui, qual seria esse vaso? Quem me diria? É uma vênula. Uma veia, exatamente. Nesse caso é uma veia, tá? Por que uma veia e não uma vênula? Lembra quando a gente vai na anatomia estudar e aí o professor fala assim, aqui tem um paquete vasculo nervoso? Todas as veias, ou maioria das veias, elas são acompanhadas por uma artéria, né? Uma artéria e um nervo. E as vênulas, elas são acompanhadas por arteríolas. Então, se isso fosse uma arteríola, essa seria uma vênula. Como essa daqui é uma artéria, esta é uma veia, ok? Sim, beleza. Beleza? Sempre pensar assim, tá? Vamos lá, outra dica para vocês. Olhei isso aqui, não tô entendendo. Meu Deus, e agora? Não tô conseguindo ver as capas. Vamos supor que eu não consegui enxergar as capas, não consegui fazer nada disso. Eu preciso diferenciar esses dois vasos. Vamos lá, pessoal, anotem essa informação que é importante. Na maioria das vezes, as artérias têm uma parede grossa e um diâmetro menor. A parede das artérias é grossa em relação ao diâmetro da luz. E as veias, a parede é fina em relação ao diâmetro da luz. Se eu pegar essa veia e abrir ela aqui, ó, ela fica com um diâmetro muito maior do que essa, concorda? Se eu pego ela, abro ela, ela fica com um diâmetro muito grande e a parede fininha. E a artéria? A parede grossa e o diâmetro pequeno, certo? Diâmetro na parede, perdão, na artéria, né? Diâmetro pequeno, parede grossa. Na veia, diâmetro grande, parede fina. Beleza? Essa é um macete aí, uma sacada, né? Uma malícia da histologia que ajudam vocês numa prova prática, certo? Beleza? Então, artéria mais veia, né? Aqui, pessoal, ó, nós conseguimos ver o quê? Né? Aqui um pequeno vasinho com uma parede até um pouquinho grossa, né? Então eu posso dizer que tem uma capinha de músculo liso aqui, portanto, uma arteríola, tá? Uma arteríola. Aqui, provavelmente uma vênula, né? Até porque
As vênulas caminham junto com as arteríolas, assim como as veias caminham junto com as artérias. Beleza? E agora, pessoal, isso aqui tá bem nítida, né? Essa tá bem bacana da gente ver, ó. Qual seria este vaso da esquerda aqui, ó? Quem me diz? Não sei se para vocês aí tá o lado direito, né? Mas para mim tá o lado esquerdo aqui. Aí são artérias. Que tipo de artéria? Aí a artéria muscular. Muscular, exatamente. Outra sacada para vocês pegarem e identificarem fácil uma artéria, tá? Muscular. A presença da lâmina elástica interna, tá vendo, ó? Lâmina elástica interna, beleza? Aqui nesse caso tem até a elástica externa, ó, né? Essa mais fininha aqui de fora, tá vendo? Então aqui nós temos as duas, elástica interna e elástica externa. E essa do lado aqui, que vaso que seria? Uma veia. Uma veia, exatamente. Porque, ó, a espessura da parede, né? Primeiro, a adventícia mais espessa e a média mais fina, né? Beleza? Perfeito. Então, artéria muscular e uma veia, beleza? Ó, novamente, né? Novamente. Lembra que eu falei pra vocês? Vamos supor que nessa imagem eu não consigo enxergar as paredes, as capas e tudo mais. Como que eu posso chegar na conclusão? Posso chegar da seguinte maneira. A artéria tem um diâmetro pequeno e parede muito grossa. E a veia? A veia tem um diâmetro bem grande e a parede fininha, né? Se eu abrir essa veia, ó, ela fica bem grandona o diâmetro e a parede fica fininha. Outro macete para vocês, pessoal. Outro macete. As veias muitas vezes estão colapsadas, estão colabadas, tá? Ó, a veia, como ela não tem uma grande parede de músculo, ela se colapsa com facilidade, beleza? Então, na maioria das vezes, a gente vai identificar assim na lâmina. A artéria já se mantém mais aberta ali, né? Que a parede é muito grossa. Já as veias podem, muitas vezes vão estar o quê? Colapsadas, certo? Conseguimos então diferenciar aí a artéria de veia, ok? Aqui, mesma coisa, né? Ó. Opa! Esse pequeno vaso aqui, ele tem na sua túnica média muito músculo, né? E outra coisa, diâmetro pequeno, parede grossa. E essa outra, diâmetro grande, parede fina, né? Ó, essa aqui seria uma artéria, então, né? Vai ser uma artéria muscular, essas duas, certo? Mas, Ricardo, por que não seria uma arteríola? O que nós tínhamos na arteríola? Alguém se lembra? Quantas capinhas de músculo a gente tinha na túnica média? Alguém se recorda? Vamos rever aqui atrás, ó. De 1 a 2 capinhas de músculo liso nas arteríolas, né? De 1 a 2 capas, certo? Já nas artérias, nós temos o quê? Mais disso, né? Mais do que esse número. Então, artérias musculares, certo, pessoal? Ok? Artérias pequenas ou artérias musculares, certo? E aqui uma veia, né? Diâmetro grande, parede fina, ok? Pessoal, a gente vai então saindo de todos esses vasos arteriais, a gente vai finalmente para os vasos venosos, que são as veias, né? Saindo de capilares, pessoal, né? Saindo de capilares, nós vamos agora começar para os vasos venosos. Começa com as veias mais fininhas, né? Vênula pós-capilar. Vênula pós-capilar. Qual a característica de uma vênula pós-capilar, pessoal? Essa daqui, ela não vai ter as 3 túnicas, certo? A vênula pós-capilar não terá as 3 túnicas. Ela vai ser o quê? Túnica íntima mais pericitos, ok? Ó, túnica íntima mais pericitos, certo? O que são os pericitos? São essas célulazinhas aqui, ó, tá vendo? Ó? Essas célulazinhas aqui, ó, ao redor do capilar sanguíneo, ao redor do vaso sanguíneo, estes são os pericitos. Por que pericito? Célula da periferia, né? Célula da periferia, certo? Então, vênula pós-capilar tem apenas túnica íntima mais pericito, certo? Segundo tipo de veia, né? Assim, de vasos venosos, as vênulas musculares. Vênulas musculares, pessoal, já passa a ter as 3 túnicas, tá? O que vocês precisam saber então? As vênulas musculares têm as 3 túnicas e não tem pericitos, tá? Todas essas informações aqui, pessoal, eu não
costumo ver ser cobradas em prova. Só que o nosso curso, como ele é um curso mais intensivo, a gente vai aprofundar um pouquinho mais para cobrir a possibilidade de cair na prova, beleza? Então, vênula pós-capilar, o que eu preciso saber? Apenas túnica íntima, tá? Apenas túnica íntima. Se eu me recordar, eu coloco que tem pericitos. Vênulas musculares, aí daqui em diante já tem as 3 túnicas. Túnica íntima, túnica média e túnica adventícia, tá? Então, vênula muscular, 3 túnicas, certo? Pessoal, lembra que as arteríolas tinham de 1 a 2 capas de músculo liso? As vênulas também, ó, vênulas musculares de 1 a 2 capas de músculo liso, semelhante à arteríola, certo? E se vocês se recordarem, a ausência de pericitos. Lembra, pericito só tem em vasinho muito pequeno, tá? Então essa daqui não é o menor vaso, né? Então já não tem pericitos, tá bom? 3 túnicas e 1 a 2 capas de músculo liso. Veias pequenas, pessoal. As veias pequenas já são um pouquinho maiores do que as musculares. As veias pequenas também têm as 3 túnicas. E aí uma característica é até 1 milímetro de diâmetro, tá bom? De veias pequenas para veias medianas, começa a aumentar um pouquinho mais, né? Tem as 3 túnicas, né? Ó, as 3 túnicas também, e um diâmetro de 1 a 10 milímetros. O que eu preciso saber das veias medianas? Isso aqui é importante. Veia mediana tem 3 túnicas e tem válvulas. As válvulas, pessoal, são exclusivas das veias medianas, tá bom? Válvulas só tem em veias medianas, certo? E, por fim, as grandes veias, né? As veias grandes. Temos aqui, ó, 3 túnicas também, né? Porque elas são grandes, afinal, certo? E o que nós temos na veia grande, pessoal? Que é importante vocês saberem? Músculo liso na adventícia, né? Ó, adventícia com músculo liso, certo? Que a gente acabou de ver aqui atrás, lembra? Na adventícia, músculo liso longitudinal, certo? Beleza? Músculo liso longitudinal. Certinho? Então, essas são as características mais importantes das veias. Ricardo, eu preciso memorizar tudo isso? Não, tá? Eu, sinceramente, nunca vi ser cobrado nesse nível. Coloquei aqui a título de da gente prevenir aí em alguma eventual prova que possa ser cobrada. Então, eu grifei o que é mais importante de cada uma, tá? Beleza? E finalmente a gente vai para os capilares, pessoal. Temos 3 tipos de capilares aqui. Temos os capilares que não tem nenhum poro na sua parede. Temos um outro tipo de capilar que tem um pouco de poros na sua parede. E temos um terceiro tipo de capilar que tem muitos poros e poros muito grandes na sua parede. A gente vai classificar esses 3 capilares de acordo com a quantidade e tamanho dos poros, certo? Vamos lá. Capilar contínuo. Esse capilar contínuo, como o próprio nome dele já diz, ele tem as suas paredes contínuas, sem poros. Onde eu encontro esses capilares, pessoal? Eu encontro eles nos músculos, músculo liso, músculo estriado cardíaco, músculo estriado esquelético, tá? Onde mais eu encontro ele? Na pele, nos pulmões e região do sistema nervoso central. Vamos fazer uma lógica? Vamos lá. Por que eu tenho esses capilares na pele? Porque a pele é um lugar exposto. Então esses capilares não podem ser muito porosos para não entrar bactérias, certo? Por que eu tenho que ter capilar contínuo no pulmão? Pulmão é um lugar exposto, eu estou respirando ar poluído o tempo todo. Pulmão é um lugar exposto, não pode ter poros para não entrar bactéria na corrente sanguínea. Sistema nervoso central. Sistema nervoso central é um lugar de muita importância para o nosso corpo. Então, uma bactéria que já esteja na corrente sanguínea não pode facilmente sair dela e infectar os meus neurônios, certo? Então, o sistema nervoso central é a parte mais importante do nosso corpo. Tem que ter capilares fechadinhos para que as bactérias não consigam passar ali, beleza? Então, essa é a função de um capilar contínuo, de um capilar de parede fechada, certo? E os outros capilares agora já tem poros, certo? Vamos lá. Segundo capilar, capilar fenestrado. Fenestras significam janelas. Esses capilares fenestrados já têm poros na sua parede. E qual a função desses poros? Transporte de substâncias.
Então, esses capilares estarão em regiões onde tem transporte de substância. Quais regiões são essas? Glândulas endócrinas. Pessoal, hormônios são proteínas. Essas proteínas, né, os hormônios, são produzidos pela célula e tem que cair na corrente sanguínea, concorda? Portanto, para ele entrar na corrente sanguínea, aquele capilar tem que ter poros, para justamente essas proteínas, né, os hormônios conseguirem entrar aqui dentro da corrente sanguínea. Se não tivesse poros, não conseguiriam entrar aqui. Então, esses capilares fenestrados tem nas glândulas endócrinas, vesícula biliar, que é uma região de absorção também, rins, região de filtragem do sangue, ou seja, tem que ter o transporte de substâncias, pâncreas também, porque tem a parte endócrina, né? Ou seja, insulina e glucagon produzidos no pâncreas tem que cair na corrente sanguínea. E esses hormônios são proteínas, por isso tem que ter poros também. Tubo digestivo, região de absorção. Nutriente que está no bolo alimentar tem que entrar para a corrente sanguínea. Como que ele vai entrar se o capilar fosse fechado? Por isso o capilar é o quê? Fenestrado. O nutriente entra para dentro né? Ele penetra no interior do capilar, certo? Para ir para a corrente sanguínea, ser armazenado, etc, etc. Ok? Então essas são as funções. Não é à toa, pessoal, que eles são porosos. E não é à toa que o outro é contínuo, é fechado, ok? E o terceiro tipo de capilar, pessoal, ele tem muito mais poros e poros muito maiores, tá? Muito maiores. Este aqui, ele tem uma peculiaridade, tá? Ele não tem pericílios, tá vendo? Ó, não tem pericílios, que são essas células aqui. E ele também tem a sua membrana basal toda porosa. Olha a membrana basal. Descontínua. Os outros dois, apesar de este aqui ter poros, né, o fenestrado, a membrana basal era contínua, fechadinha, e tinha pericílios. Os contínuos também tinham pericílios. Já o sinusoide ou descontínuo não tem nem pericílios e a sua membrana basal é descontínua, certo? Onde eu encontro esse aqui, pessoal, esse capilar? Em regiões onde transporte de grandes estruturas. Regiões onde tem que ter transporte de grandes estruturas. Vamos lá, fígado. O fígado produz todas as proteínas praticamente plasmáticas, proteínas do sangue. Albuminas, globulinas, imunológicas e não imunológicas, HDL, LDL, que são as proteínas carreadoras de colesterol. Essas proteínas são grandes e elas têm que cair na corrente sanguínea para fazer sua função. Por isso os capilares do fígado são capilares sinusoides, muito grandes, com grandes poros na parede, tá? Para que essas proteínas consigam cair na corrente sanguínea. Baço é uma região de filtragem do sangue. Ou seja, a hemácia velha dentro do baço, ela sai da corrente sanguínea e vai ser reciclada. Então, tem que ter grandes poros, grandes o suficiente para passar uma hemácia. E olha o tamanho da hemácia, né? Para passar uma hemácia para ser reciclada. E medula óssea é onde produz as células sanguíneas, né? Então essas células são produzidas da medula e tem que cair na corrente sanguínea. Como que ela vai cair na corrente sanguínea se os capilares fossem mais fechados? Por isso lá na medula óssea é o capilar sinusoide, grandes poros, para que as células produzidas na medula possam cair na corrente sanguínea. Beleza? Certo? E por fim, pessoal, os vasos atípicos. Deixa eu dar uma olhadinha que eu acho que nossa chamada está se acabando. 3 minutos, vamos lá. Os vasos atípicos. Os vasos atípicos, eles são simples também. São 4, tá? Artérias coronárias. Por que ela é atípica? Porque basicamente, pessoal, ela é uma artéria mais grossa do que as outras artérias do mesmo tamanho dela. Então, ela tem a sua túnica média com mais músculo, a sua túnica íntima com mais fibra elástica, certo? Então, ela tem as suas paredes mais grossas do que outras artérias do mesmo tamanho. Por isso que ela é considerada atípica. Veias da dura madre. Dura madre, uma daquelas capas que envolvem o encéfalo. A dura madre, ela tem os seus senos durais. O que é um seno, pessoal? Seno é um espaço. Esse seno é um espaço. Então, ela não tem as 3 túnicas também. Elas são basicamente um espaço, como se fosse aqui o meu quarto, e as paredes fossem revestidas por endotélio. É considerado um vaso? É.
só que não tem as 3 túnicas, certo? E é um espaço revestido todo por endotélio. Então as veias da dura madre também são vasos atípicos. Veia safena. A veia safena, ela tem, olha só que interessante, ela tem ela tem fibras musculares tanto na túnica íntima quanto na adventícia. Aonde a gente via fibra muscular até agora? Na túnica média. As veias safenas tem na túnica média, ok? De forma circular, só que elas têm também tanto na túnica íntima quanto na adventícia. E fibras musculares longitudinais. Muda totalmente a organização comum que a gente está acostumado, tá? E veia medular suprarrenal. Por que ela é atípica? Porque ela tem feixes longitudinais na sua túnica média, tá? E não circulares como é o de costume, ok? Aqui uma artéria coronária, ela é mais grossa, tem a parede mais espessa do que outras artérias do mesmo tamanho, tá? Aqui uma veia grande, que é a veia safena, olha só, túnica adventícia com fibras musculares longitudinais. Túnica íntima com fibras musculares longitudinais também. Isso caracteriza ela uma diferença, é atípica, tá? E aqui, veia medular suprarrenal, totalmente diferente também, né? Ó, na sua túnica média não é músculo circular, e sim músculo longitudinal na túnica média, beleza? E essa daqui é uma tabela que resume as características mais peculiares de cada vaso venoso, né? Então, vênulas pós-capilares, por exemplo, não tem as outras túnicas, tem apenas túnica íntima, né, com endotélio e pericílios. Vênula muscular, de 1 a 2 capas de músculo liso na túnica média, né? Por exemplo, veias medianas, presença de válvulas, uma peculiaridade dela, e as veias grandes, músculo liso longitudinal, tanto na túnica íntima quanto na túnica média, certo? E ficamos por aqui, pessoal. Se tiverem alguma dúvida, pode enviar lá no nosso grupo que a gente resolve, ok?